Diga assim: eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus. Abre suas Bíblias no primeiro livro do apóstolo Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 4. Sei que vocês não gostam disso, tem gente que critica. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: você está no melhor lugar do mundo. Porque aqui é a casa do Senhor. Vocês estão protegidos aqui, tá, irmãos? Aleluia. Vamos lá? Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Deus, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, que exercita-se a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo aproveita, sendo a promessa da vida presente, a de que há de vir. Amém? Glória a Deus. Curve a vossa cabeça. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco de uma maneira especial, Pai. Que o Senhor venha a nos orientar, Pai querido, de como nós devemos ministrar essa palavra. Fala aos nossos corações, nós somos 100% necessitados e 100% dependente, Pai, do seu dom e da sua unção, no nome de Jesus. Amém? Diga assim: fala, Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá? Irmãos, essa palavra ela é muito interessante. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente percebe que o apóstolo Paulo, naquela época, ele já estava incentivando os irmãos, né? Que Jesus já estava para voltar, já era para chegar o fim dos tempos. Mas numa certa palavra, ele fala também: não, ninguém vos engane. O fim dos tempos não é agora. Os fins do tempo
Não, o final dos tempos não é agora. Tem pessoas dizendo que não, ainda vai aparecer o homem do pecado, o homem da apostasia. Então não é agora o final dos tempos. O apóstolo Paulo naquela época, 2000 anos, falou, mas irmãos, pelo que a gente vê das profecias, do cumprimento das profecias, nunca esteve tão perto do final dos tempos e da volta do Senhor. Amém? Nunca esteve tão perto. Essa orientação que tem aqui não é para as pessoas que estão lá fora. Essa orientação da Bíblia que tem aqui não é para as pessoas que estão, como é que eu posso dizer, no pecado lá fora ou que não professam nenhuma fé. Essa orientação aqui na palavra de Deus essa noite é para nós que somos crentes, para quem é obreiro, para quem é membro, para vocês ficarem atentos, irmãos. O versículo 1 fala assim, mas o Espírito expressamente, quer dizer, com certeza, com expressão, diz que nos últimos tempos, e vamos traduzir para hoje, para agora, nós estamos vivendo os últimos tempos, irmãos. Misericórdia. É só você estudar um pouquinho a Bíblia que você já fala que já estamos nos últimos tempos. Nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quero falar sobre o apóstata. A Bíblia diz lá em Hebreus que a pessoa, quando se torna um apóstata, é impossível ele voltar de novo. Vocês sabiam disso? Esse a gente já conhece. Tem 3 ou 4 tipos de pessoas que nós vamos falar aqui agora. Tem o crente fiel que segue a palavra, tudo. Tem o crente que ele não é crente, mas ele não fala mal, ele não luta contra. Ele só vai na igreja, ora, vai embora, não se envolve muito, não quer saber de nada. Tem o crente que está distanciado, ou seja, aquele crente que ele não vai mais para a igreja, mas ele está em casa, quando ele escuta no rádio falar no nome de Deus, ele tem reverência, abaixa a cabeça, até ora também. E ele pensa assim, um dia eu vou voltar, eu era crente. A palavra desviado, irmãos, é uma palavra muito, mas muito séria. Você se desviou do caminho por um tempo. Mas eu quero falar de uma palavra que é pior do que desviado. É aquela palavra que fala apóstata. Apóstata, irmãos. É aquela pessoa que era crente, e vocês que assistem aí os podcasts que tem na internet, né? Você vê muitas pessoas que eram crentes e agora são contra a palavra de Deus e fala que tudo que ele passou na igreja, pessoas que eram crentes, irmãos, pastores, receberam o Espírito Santo e agora fala que tudo que ele recebeu na igreja era tudo mentira. E luta contra. Aí tem aquele crente que é distanciado. Tem um grande artista famoso aí chamado Danilo Gentili, né? Que ele é um profano, irmãos. Ele só fala coisas, palavra baixo calão, tudo. Mas quando fala de Deus, ele tem uma reverência. Então ele não é um apóstata. Ele era crente. Ele fala que não é evangélico, mas ele fala de Deus, ele tem Então, está distanciado, pode voltar. Mas o apóstata, a Bíblia fala que uma pessoa que recebeu o mesmo Espírito que nós, uma pessoa que falou em línguas estranhas, que pregou a palavra de Deus, que recebeu curas na igreja, uma pessoa que recebeu tudo que a gente já recebeu, que já recebeu de Deus aqui, diz amém. Todos nós. Depois ele vira um apóstata, ele se desvia e trabalha contra a igreja,
pregando que Deus não existe, ou até pregando que tudo que acontece na igreja é mentira, que não é verdade. Isso aí a Bíblia diz, não sou eu, que é impossível que ele ache o caminho de volta, porque ele pisou sobre o sangue de Jesus. Então, esse aí é o perigoso. Então a Bíblia fala, só que, igual eu falei aqui, nós não estamos falando de pessoas que estão lá fora. Nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja, não da nossa igreja, da igreja em geral. Então presta atenção, lá fora tem os apóstatas que usam o seu canal no Facebook, no YouTube, para falar mal de Deus. Aquele nós já sabemos que a situação dele é muito crítica. Mas está falando aqui, irmãos, desses apóstatas que estão dentro da igreja. Então nós temos que ficar atento. Eu vou ler o versículo primeiro de novo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Olha, de pessoas dentro da igreja, que iam pregar um evangelho que não é o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo cita até um exemplo aqui. Não são pessoas lá de falar, já sabe que é apóstolo mesmo, desviou, foi embora, mas é dentro da igreja e arrastam, irmãos, multidões. E algumas pessoas pensam que é espírito de Deus, e a Bíblia diz que são espíritos enganadores, com suas doutrinas de demônios. Por exemplo, o pecado. O pecado não é mais, ninguém mais fala contra o pecado não, irmãos. Vocês têm sorte que eu ainda falo aqui, mas não falam mais contra o pecado. É o pecado, deixa. Aí tem aquele negócio assim, irmãos, eu esqueci o nome técnico que fala para isso. Deus só quer o coração. Vem, uma igreja inclusiva. Esses dias aí teve a Bruna Carla lá que fez uma declaração. É tão óbvio que é besta, irmãos, a declaração dela. Um amigo dela que era homossexual perguntou se ela cantaria no casamento dele. Ela pegou e falou, não. Se eu for cantar no seu casamento, eu tenho que parar de cantar para Deus. Porque a Bíblia e a religião falam contra o homossexualismo. Mas aí vem uma igreja inclusiva que fala assim, não, venha como está. Se a Bíblia fala venha como está ou dá a ideia disso, nunca fala fique como está. Deus está querendo um povo zeloso e de boas obras. Muitos apostatarão, como é que fala aí, Fábio? O número 1. Muito apostatarão. Ficaram apóstata, desviado, que fala contra o evangelho. Então tem o crente que está parado. Ele está em casa, não faz nada de errado, não bebe, não fuma, não joga, estou em casa. Eu não vou na igreja, mas eu sou crente. Tem o crente desviado, que ele está bebendo, está fumando, está fazendo tudo errado, mas ele tem o respeito pela igreja ainda. Ele ainda chora quando escuta a vontade. E tem o apóstata, que ele sai da igreja. Cai longe do caminho, né, mãe? Cai longe do caminho e fala mal de Deus e fala que a igreja é uma besteira, com essas palavras. Aí isso aí é complicado. Mas o mais complicado de todos eles é aquele, irmãos, que está falando da palavra, pensando que está falando pelo Espírito e está falando pelos espíritos enganadores, e ensinando doutrina de demônio. Pessoas, eu fiquei sabendo de um pastor que quando ele entra na igreja, se for, é ruim falar de coisa, os irmãos têm que baixar a cabeça, reverenciar. A pessoa? A igreja está toda cheia, a igreja lotada, que essa igreja, irmão, enche muito, né? Quando o pastor está entrando no meio, todo mundo tem que baixar a cabeça. O obreiro fala, baixa a cabeça que o nosso pastor presidente está passando.
em sinal de respeito. Não sabendo que ele é um homem pecador igual todos nós, né, irmãos? O que o pastor tem de melhor que as ovelhas? O pastor também é ovelha, queridos. Então, a Bíblia chama de, o versículo 2, qual é a palavra que está falando aí? O que é esses pastores? Hipocrisias de homens que falam mentiras. O que é a hipocrisia, irmãos? Ele não está mais preocupado com a palavra. Ele está preocupado se você vai dar o dízimo. Ele está preocupado se você vai vir para a igreja. Ele não está preocupado com a palavra. Isso se chama de hipocrisia. E o pior, irmãos, tem pessoas que pregam na maldade. Eu conheci pessoas que zombavam de crente, não congregavam em lugar nenhum e abriu uma igreja, irmãos. Abriu uma igreja como uma zombaria com os crentes. E teve pessoas que começaram a agregar lá. Graças a Deus essa igreja fechou. E a gente vê isso, irmão, a gente fica muito revoltado. Então tem gente que está com a mente cauterizada, pela hipocrisia. Então tem aquele pastor que prega ensaiado, ele escreve tudo que ele vai falar em casa da melhor maneira, ele tem um coach que ensina como ele vai falar, como ele deve ir, para quem ele deve olhar, o jeito que ele deve colocar a mão no bolso, o jeito que ele penteia seu cabelo. Nada disso é contra, irmãos. Mas tem uns, irmãos, que não prega mais a palavra de Deus, ele prega ensinamento de homens. Aí tem uns que fazem isso de propósito. Ele sabe que não vai acontecer nada, ele não crê mais em nada, ele não crê nem mais em Deus, mas aquilo virou a profissão dele. E tem outros irmãos que pregam errado, pregam ensinamentos de espíritos enganadores, porque estão com a mente cauterizada. Queridos, a mente cauterizada é a pior coisa que tem. Abra sua mente hoje, irmãos. Se você está em pecado, amém. O pecado é coisa de homem. Se liberte do pecado, fuja dele. Isso não há problema nenhum nisso, você fugir do pecado. Você falar assim, não, eu sou pecador, eu vou correr. Não, meu Deus, me perdoa. Está correto. Mas o pior pecado é aquele que você comete e já não sente mais que é pecado. Mente cauterizada, cauterizando a sua própria consciência. A consciência não pede mais. Não pede mais para se arrepender. Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Nessa época de Jesus, irmãos, a medicina era muito atrasada. Por causa do saneamento básico, por causa do esgoto, por causa de muitas coisas que tinha em céu aberto. Não existia cano, irmãos. Tubulação não existia. Aí a imaginação de vocês vê o resto. As pessoas criavam doenças, irmãos, chagas, doenças, que eram incuráveis. Podia passar remédio, podia passar tudo que não se curavam. E aquela doença, irmãos, incomodava. Quando a pessoa ia dormir, passava o cobertor, doía. Aí o que os médicos faziam? Eles cauterizavam a doença. Como que é isso? Eles pegavam um ferro bem quente e queimavam em volta da doença para matar o sistema nervoso da pessoa naquele lugar. E ela estava a doença não sarava, estava lá, você podia bater em cima, podia futucar, que não doía mais. Mente cauterizada é a mesma coisa. O pecado está na mente, a doença está na mente, a ferida está na mente, mas a pessoa não sente mais, para ele está bom. Aí que é o perigo, irmãos. Aí que é o perigo. Peca todo dia, peca hoje, peca amanhã o mesmo pecado, depois da manhã, chega uma hora que fala, não tem nada a ver isso, está tudo bem. Isso é a mente cauterizada, irmãos, a mente que já não sente quando você está pecando. Eu quero dizer uma coisa, nós temos que orar e pedir para Deus, irmãos, descauterizar nossa mente. Nós queremos que a ferida fique aberta se for preciso. Nós queremos que doa o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração. Quando nós pecamos, nós temos que orar e chorar na presença de Deus em arrependimento, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus, igreja?
E o apóstolo Paulo fala que os últimos dias ia ter muito disso. E nós estamos nos últimos dias. Viu? Aí no versículo 3 ele fala que naquela época já estavam se levantando alguém com doutrinas de demônios, irmãos. Doutrinas de homem. Por exemplo, primeira doutrina, proibindo o casamento. Quem criou o casamento? Quem criou o casamento, irmãos? O casamento é uma instituição divina. Quem criou o casamento foi Deus. O casamento está banalizado dentro e fora da igreja. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Mas quem criou o casamento foi Deus. Aí vem uma igreja, a igreja católica, por exemplo. Desculpa se tem algum católico assistindo, mas é a verdade. Proíbe que os seus sacerdotes se casem. Eles não acham que estão fazendo mal, porque está com a mente cauterizada. Mas a Bíblia fala, ó, proibindo o casamento. Olha. E tem uma igreja, irmãos, eu não vou falar o nome dela por questões de ética, começa com S de Sino de Belém. Os pastores também lá não casam, lá tem celibato. Celibato é quando o sacerdote não pode casar. Eles seguem. O slogan dessa igreja até pouco tempo, aqui levamos o celibato a sério. Aonde está na Bíblia proibindo o casamento ou indicando? Pelo contrário, a Bíblia fala, não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem fique só. Um pastor, quando fica viúvo, ele tem que orar para Deus preparar uma nova companheira para ele. O obreiro, quando fica viúvo, porque não é bom que o homem fique só. A menos que tem algumas pessoas que ele bata por ele mesmo e fala, não quero casar. Está apto. Mas por imposição da igreja, e a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Irmãos, você pode ser vegano, você pode ser, como é que chama? Vegetariano, né? Não tem problema. Mas a igreja proibir alimentação, carne disso é impuro, carne é impura. A Bíblia fala, irmãos, não é para falar que é impuro aquilo que Deus purificou. Olha só o que fala mais. Tudo que a gente comer, irmãos, por ação de graça, a Bíblia não fala, a Bíblia só fala assim, se você for comer carne, chega no açougue e pede sem perguntar de onde veio essa carne. Vai que o açougueiro sacrificou a carne para ídolos, para isso, aquilo. Não, pega e come para a sua consciência. Não acontece nada. Quando você santifica, está santificado. Porque toda criatura de Deus é boa. Toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar. Tempo atrás fui na casa de um irmão. Estava aquele cheiro de uma carne diferente. Não sei se você vai comer não, irmão. Muitos anos atrás. O que é? Tatu. Eu falei, oxe, me dá aqui. Se eu gostar, eu como. Se eu não gostar, eu como. Não como. A Bíblia fala de unha isso, unha aquilo. Irmãos, aquilo foi no passado. Amém? Nós estamos na graça. Olha a graça o que é. Ó. Toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar. Sendo recebido com ação de graça. Quando você pega assim o tatu cozido lá que você vai comer, fala, Senhor, te dou graça por esse alimento. Pronto, irmãos. Recebido com ação de graça, está abençoado. Amém? Glória a Deus. 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Igreja que proíbe usar sabonete, usar comer isso, comer aquilo, segundo a palavra de Deus, estão invalidando a palavra e seguindo doutrinas de homens, ou algumas até doutrinas de demônio. Isso é coisa dos últimos dias, irmãos. Vamos pregar a palavra, obreiros, a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala, está falado. O que a palavra de Deus silencia, vamos silenciar também. Pastor, quem casou com Caim?
Eu não vou saber. A Bíblia não fala, eu vou falar. Quando ir para o céu, você pergunta para Deus. Não querendo saber, ser mais sábio do que Deus concede para a gente. E nem viver na estranheza da palavra de Deus. Tem muita preocupação, irmãos. A palavra de Deus é tudo para nós. A palavra de Deus indica e evita que a gente entre em heresia, que entre em doutrina de homens, entre em mentira. Não é? Ela é o nosso manual de instrução. E às vezes, irmãos, a igreja, igual a de Laodiceia que a gente leu, tem fama que vive. Tem cheiro de vida. Tem barulho de vida. Lotada, crescimento. Mas na verdade, não está viva. Na verdade, as pessoas estão sem a palavra de Deus de verdade. Na verdade, as pessoas estão mortas. A igreja de Laodiceia, nós vamos passar o estudo depois, é a última igreja, né? A igreja de Laodiceia era muito rica. Eu até brinquei com os irmãos, no estacionamento na frente da igreja tinha cavalo de raça, tinha carroça bonita. O pastor precisava comprar qualquer coisa para a igreja, eles já a doavam. Era uma igreja, irmãos, que as pessoas olhavam assim e falavam, meu Deus, eu quero congregar aqui. Tinha fama de vida. E eles batiam no peito, o pastor ficava... E como tem hoje isso, né, irmãos? Por exemplo, o pastor exigir que quando entra na igreja, você tem que baixar a cabeça. Oh, irmãos, misericórdia, né, irmãos? Misericórdia, né, irmãos? Tá vendo? A reverência aqui é só para Deus, irmãos. Só para o nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor da igreja de Laodiceia tinha o peito estufado. Eu sou rico. Esse dia eu estava vendo uma pregação. O pastor estava falando os bens que ele tinha. Os carros que ele tinha. Que Deus me deu, não sei o quê. E eu lembrei dessa passagem. O pastor também fala Laodiceia. Nós somos ricos. Irmãos, essa igreja é rica, essa é uma igreja missionária, essa igreja faz, ajuda os pobres, nós somos ricos. E o que Jesus falou para ela? Não sabe que você usou uma palavra, irmãos, que é bem... Vamos ler? Para a gente já entrar na ceia do Senhor? Sim, senhor. Exatamente. Apocalipse 3,19, Fábio. Olha, eu nunca vi Deus falando uma palavra tão dura para alguém. Olha só. 17, desculpa. Como dizes? Rico sou. Está falando para o pastor da igreja. Rico sou. Estou enriquecido. E de nada tenho falta. Aí Jesus pega e fala uma palavra, irmãos, que é a palavra mais pesada de todas. Não sabe que, na verdade, tu és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O pastor, os crentes falavam, a minha igreja tem 1.500 membros. Nós temos uma renda tal. Nós somos ricos, nós temos tudo, nós somos ricos e nós não temos falta de nada. Aí vem Jesus e fala, não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Oh, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Tinha fama que estava vivo, mas não estava morto. E algumas igrejas pobrezinhas têm fama que está morta, não cresce, não vai, mas está vivo. O demônio nem entra lá, quando entra, já é expulso na porta. Oh, glória! Posso ouvir um glória a Deus, igreja?
Deus seja louvado, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Essa palavra tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir porque ela é a palavra de Deus, mas não pode se cumprir em nossa vida. Levantar pastor apóstata, levantar crentes apóstata, tem que se cumprir, mas não nessa casa, não nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem de pé. Glória a Deus.